Muito bem, vamos à nossa aula, mais uma aula agora. Ó, você já teve a introdutórias 1 e 2, que essa agora é a 2, tá? Introdutória já foi 1 e a 2, pronto. Aí nós temos 3, 4, 5, depois 6, 7, 8, 9, 10. Aí, depois das 10, vem a conclusiva. Então, 10 aulas introdutórias. Conclusiva, tenho 12, ok? Vamos, então, mais uma aula e fechando essa primeira parte das aulas, tá ok? Essa matéria possui 12 aulas e chama-se Introdução à Teologia. Vamos chamar a nossa apostila para você se inteirar mais no assunto aí, ok? Vamos caminhar, então, nessa direção. Quem está com a apostila, lembrando que, como na outra aula, vai ter prova de novo, tá? São 10 provinhas agora. Essa prova vai ter 4 questões, como eu expliquei já, 0,25 de ponto por cada questão. Se você acertar 2, tem meio ponto. Se acertar as 4, tem 1 ponto. São 10 provas, 10 pontos. Se 1 ponto cada um você fizer, você tem 10 pontos. Professor, eu não consegui 6. Faltou 1 ponto, né? Para a média. Aí eu peço um trabalho. Você quer trabalho? Você não quer trabalhar, né? Então, acerta mais, tá bom? Vamos chamar, então, o screen, chamar aqui a nossa apostila. Vamos lá, ela está aqui, ó. Muito bem. Pronto. Teologia cristã. O fundamento da teologia cristã. Teologia cristã como fundamento, tá bom? Nós já fizemos para trás aí já 2 aulas, que já temos uma boa entrada. Vamos agora para essa aqui do fundamento da teologia cristã. Ela tem que ter um fundamento, né? Teologia não é só teologia porque é teologia. Ela necessita de um fundamento. Então, vamos trabalhar um pouquinho essa questão do fundamento. Ponto fundamental. Segundo Roger Olson, parte do processo de maturidade é reconhecer a diversidade legítima e até mesmo a discordância na unidade e concórdia maiores. Apesar das diferenças importantes de interpretação e opinião, cristãos ortodoxos, orientais, católicos romanos, presbiterianos, metodistas, batistas e de tradições pentecostais partilham a fé comum. À medida que permanecem com sua herança denominacional cristã e não sucumbem ao sectarismo radical ou à teologia liberalizada. Quem fala isso é o Roger Wilson. A força do fundamento da teologia cristã possui um caule tão frondoso que mantém coeso o pensamento cristão sobre tradições e confissões, que são por todos asseguradas como verdade e ortodoxia. Se assim não fora, teríamos dificuldade interpretativa para certas posições bíblicas. É a teologia que com força e segurança de fundamento. Esta fonte está no Roger Olson, Histórias das Controvérsias na Teologia Cristã, da editora Vida, página 14. O que basicamente define o ponto fundamental da teologia são alguns pontos que são comuns a todos. Deus, Jesus, Espírito Santo, a salvação. São pontos que são ligados ao fundamento. O Evangelho, a obra salvífica de Cristo, a regeneração, a justificação. Partindo desse fundamento, acontecem as divergências. Você deve ter ouvido falar sobre calvinistas e arminianos. Os calvinistas possuem a tulipa, que são 5 pontos do calvinismo, onde eles defendem a depravação total, a expiação limitada, a graça irresistível, a preservação total dos crentes, né? A perseverança total dos crentes, a expiação limitada. São alguns pontos que o calvinismo
Coloca a eleição incondicional, estava esquecendo dessa, eleição incondicional. Vou tentar recapitular aqui, ó. Vamos lá. Depravação total, graça irresistível, expiação limitada, eleição incondicional e segurança dos crentes. Esses pontos que o calvinista defende, né? Os arminianos são os facts. Essas siglas estão em inglês, né? Eu estou colocando em português para você. Preservação total, eles coordenam aqui com alguns detalhes menores, que seria uma teologia mais profunda e aplicada. Depravação total, expiação ilimitada, eleição incondicional, graça irresistível e perseverança dos crentes. Esses dois polos calçam a teologia soterológica. Aí nós temos algumas coisas que permeiam. Tem o legalismo, que torna o evangelho e a salvação até mesmo por obras, entre outras coisas. Tem o antinomianismo, que rejeita qualquer tipo de penitência, de favor, de cumprimento de lei, mas aí fica também, por um lado, aqui fica muito fanático e terrível, religiosidade, aqui fica banal. Aí nós temos os meios de graça, que fica entre os dois, nem para um lado nem para o outro, criando um meio de graça. E há esses dois polos, que eu acabei de falar, que vai ser tema de outra aula. Tudo isso possui um fundamento, Jesus Cristo. Todos concordam que Jesus Cristo é Filho de Deus. Todos concordam que há um Deus, Espírito Santo, Jesus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, Jesus, Espírito Santo. Todos concordam que há uma salvação. Todos. Agora, existem esses pormenores que vai diferindo uns dos outros. A nossa confissão, por exemplo, ela é arminiana. A gente entende que Jesus morreu por todos e que a salvação é ilimitada, que a expiação é para todos, que eu posso, de certa forma, resistir. Só que aqui não é lugar agora de defender essas teses. Nós vamos, na frente, abrir isso mais. E respeitar os irmãos que pensam como o calvinismo. Afinal, são nossos irmãos de Cristo. Nós temos que respeitar por uma questão de ética. E eles também nos respeitar. Mas isso é uma outra questão. O fato é que, como o Roger falou, nós temos uma fé em comum. E, à medida que essa fé é difundida, ela pode ter as suas variantes. Mas nós temos um ponto fundamental. Prosseguindo agora, temos a ênfase diferenciada. Platão buscou dar uma ênfase diferenciada da natureza divina, fazendo-o com uma postura mais racional, ou seja, além da ficção das poesias gregas. Ele registrou isto no diálogo A República. Este fato intensificou tanto o termo que levou Aristóteles a mencionar algumas vezes. E não há de se negar a influência de Aristóteles no desenvolvimento do termo para os patrísticos. Já Agostinho de Hipona empregou o termo sem corroborar que a teologia grega tenha ditado a teologia cristã, pois em seu depoimento à teologia natural, defende como sendo a teologia cristã a única verdadeira. Ainda diz que a teologia sobrenatural está fora da filosofia, e por isso não estava subordinada, classificando a filosofia como serva no auxílio da compreensão de Deus. Show de bola, Agostinho aí. Vamos entender. Platão é um filósofo, bem antes de Cristo. Aristóteles também. E eles permearam a ideia da teologia. E levou-lhes a mencionar várias vezes o termo. Mas Agostinho, ele era um advogado em Milão. Ele contestou algumas coisas com relação à teologia. Quando ele descobre a verdade cristã, a verdade em Cristo, a teologia de Deus, o nosso único Deus, então ele diferencia da teologia grega. Embora o emprego do grego é muito usado na igreja primitiva, por a questão da pressão helenística. Nós vamos entrar em helenismo
no segundo bloco, no segundo módulo, que é a historicidade. Então, hoje eu vou só pincelar. Mas a Grécia, como era a precursora de várias civilizações, na escrita, na mitologia, nas artes, na construção, então ela ditou também alguns pontos na filosofia que pontuavam a teologia. Com a chegada do Evangelho, foi feita uma releitura e para aproximar a mensagem de Deus para o povo da época, foi necessário utilizar meios da cultura grega. Você vai ter o Hades, que a Bíblia menciona, que é o inferno, que é a palavra grega, que é um deus grego. O Hades é um deus grego. O Hades, o Poseidon, o Zeus. O Agostinho tenta desmistificar, fala, pera um pouquinho, embora a teologia grega sirva como base, ou os termos gregos, a teologia cristã ela é superior, e a filosofia é serva da teologia cristã. Olha que ele mexeu com gente grande aí, né? A colocar isso aí. Mas para nós é assim, desta forma, porque nós cremos assim. Nós cremos na palavra de Deus, no que ela registra, no que ela é, e nada está acima dessa palavra que foi revelada pelo próprio Deus. Numa sala de aula, um professor me desafiou e disse, você fala que Moisés, segundo a revelação, escreveu lá ó, o Pentateuco por divina revelação, mas Moisés repetiu coisas que a epopeia de Gilgamesh falou. Há registros sumerianos, acadianos, que apontam para o dilúvio, que apontam para o Éden. E como é que Moisés veio falar que foi revelação de Deus? Você já sabia? Já tinha culturas paralelas que falavam a mesma coisa? É claro que as culturas paralelas não falavam os nomes que Adão colocou. Ele falava, por exemplo, Gilgamesh fala no reino de Dilmã, num casal que se rebelou e perdeu um paraíso. Então, realmente, são contos da época. Vamos lá. Moisés aparece no cenário 1500 a.C. Portanto, já havia um desenvolvimento da cultura da historicidade do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Já havia também os comentários que Deus expulsou alguém do jardim, que aconteceu isso, que uma mulher comeu a fruta, isso aqui, isso aqui. Então já havia o dilúvio e tal, já havia as culturas se disseminaram a esse respeito. Lembrando que o mundo é recomeçado através de Sem, Cão e Jafé, os 3 filhos de Noé. E Noé, claro, trouxe a história. E os filhos contaram a história. E as ramificações reproduziram a história. Tá. Eu falei com o professor, só que tem um detalhe. Gilgamesh, os tablets de Tebas, os cuneiformes acadianos, sumerianos, eles não dão geografia, nomes, evento e personagem. O Moisés fala onde foi o Éden, a localização no Oriente. Quem estava no Éden, nome de pessoas. O relato minucioso de como aconteceu o evento. Então, por ser uma divina revelação, Deus deu a Moisés detalhes que as pessoas ouviram por tradição. Agora nós temos alguém com detalhes. Nós temos o local, nós temos o evento, nós temos a personagem, tudo reunido aí no só local. Por isso que torna a revelação dada a Moisés algo autêntico, algo realmente autêntico. Por isso que nós temos que entender essa questão da teologia diferenciada. A teologia que nós pregamos está acima da filosofia, porque é a revelação de Deus. A filosofia ela vem depois, a revelação do homem. Deus pode ter dado alguma revelação? Sim, mas ela é basicamente humana. Vamos entender a dogmática teológica. Neste parágrafo, há um destaque à dogmática da teologia, mas não no sentido dos dogmas propriamente ditos. A intenção do emprego da palavra dogmática é trazer à luz uma teologia disciplinada, pensada, construída com disciplina, zelo e ordem. A organização da teologia, na tradição cristã, sempre foi um marco, pois ela reúne dados da revelação de Deus para uma experiência humana.
Sendo assim, o tema não pode ser tratado à revelia, e sim com consistência que envolve períodos, pensamentos, aplicabilidade, experiência e de todas as formas verazes de se dar autenticidade às suas verdades. Então, há um destaque aí à dogmática da teologia. É claro que eu não me refiro aos dogmas, não, aos dogmas, mas em si ela tem uma dogmática. A própria ortodoxia dela gera uma ortopraxia nela mesma. Então, a intenção do emprego da palavra é trazer essa luz disciplinada, porque a teologia ela é pensada, ela é rabiscada, ela é desenhada, ela é cultivada. Esse é um cultivo. E nessa essa organização da teologia, ela tem sido um marco, porque, olha, por mais importante que seja a teologia grega, a teologia egípcia, a teologia mesopotâmica, nenhuma delas traz uma teologia clarificada, classificada e padronizada como é a teologia cristã. Existem algumas ênfases nas outras teologias, soterológicas, escatológicas, até pneumatológicas, mas não é como a teologia cristã. Ela vem definidamente trazendo pontos cardeais, pontos que elencam, né, segmentos claros da teologia. Por isso que é uma teologia cristã, a gente chama de cristalizada, né, de cristal, Cristo cristal, né? Tem essa aproximação aí. Então, é nesse sentido. E o parágrafo diz assim, o último. Aliás, tem uma parte muito importante. Ela reúne dados da revelação de Deus. Ó, dados da revelação de Deus para uma experiência humana. Ou seja, Deus traz revelação de alguns dados, porque se ele for revelar tudo, ninguém vai aguentar, é muita coisa. Nossa mente não é programada para isso tudo. Mas ele traz dados que reunidos vão salientar uma experiência humana, porque o propósito da teologia não é só conhecimento, e nem salvar para o conhecimento, pelo contrário, é ensinar que isso é salvo pelo sangue de Jesus. Mas o bom da teologia, sim, é que ela abre um leque de pensamento, de subdivisões, que você pode clarificar cada assunto no seu lugar. Você tem ramatologia, você tem cristologia, você tem paracletologia, escatologia, você tem soterologia, pneumatologia, tipologia, tudo dentro de uma teologia dogmática, até mesmo bem definida, né? Porque assim você pode ter uma compreensão muito mais ampla e saber até rebater alguns tipos de perseguições que a igreja sofre, né? Justamente porque serve a Deus, e nós temos toda uma questão espiritual por trás disso aí. Então, ela possui uma dogmática. Lembrando, não são os dogmas católicos, dogmas da cristandade. Mas o dogma em si, a sua estrutura de pensamento, de ideias e de aplicabilidade. Vamos para mais uma parte aqui do nosso estudo. Mudanças na sensibilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques. Sua sustentabilidade, como verdade, vai depender da crença individual e na experiência com Deus. É isso mesmo. Ela vai sofrer ataques. A teologia sofre inúmeros ataques, de tudo quanto é jeito. Espirituais, filosóficos, sociais, governamentais. Porque a teologia, segundo o termo latino relicare, religar, ela está trazendo Deus de volta para o homem para Deus. E é claro que as trevas não vão suportar isso aí. Então, ela sofre ataques. E quando eu falo que sofre ataques, às vezes são ataques dos próprios que estão dentro dela, que eles entram, aprendem, deturpam e saem falando coisa errada. Hoje, com o advento da internet e das plataformas de ensino, você ouve cada coisa difícil de entender. Não que nós sejamos melhores, maiores, que nós a gente detém o conhecimento, que somos mais preparados que todo mundo. Esse não é o caso, não. O caso é que
Há pessoas entre nós que entraram por uns caminhos, enveredaram por uns caminhos, criaram uma teologia paralela, e aí tem vários nomes, né, que se dá, essa liberal, progressista e prosperidade, o determinismo, o triunfalismo. São segmentos teológicos que não pertencem à nossa teologia. É um Deus que nós não entendemos, é um outro Deus que não é o Deus que nós servimos. Mas o que vai sustentar a sua verdade, a verdade de Deus no seu coração, vai ser a sua crença individual, a crença nuclear que você tem. Quanto mais você se aprofunda, mais você conquista, mais você fica firme. Quer ver uma coisa? Lá no Japão, tem um prédio que é perpendicular. O prédio, ao invés de ser assim, o prédio é assim. Em vez de ser assim, ó, em pé, aqui, né, um prédio em pé, ele é assim. Ele é feito assim. Do lado dele tem uma plaquinha em japonês e inglês, dizendo o seguinte: o segredo da firmeza é a profundidade. Pegou? Forte, né? O segredo da firmeza é a profundidade. Quanto mais profundo você for, mais firme você é. É o caso da teologia. Quanto mais... O que temos visto hoje, por isso que eu quero parabenizar vocês pela iniciativa desse polo, desse instituto, porque nós precisamos de teologia profunda e aplicada. Nós temos vivido uma teologia rasa, uma teologia toma lá da cá, um Deus delivery, que só sai o culto, só sai para pedir, pedir, pedir e mandar Deus fazer as coisas. Me desculpe a expressão, Deus virou um motoboy de delivery. Vai chegar um dia que vai ter uma máquina na porta da igreja, cura, R$15, aperta aqui. Não é assim, não é assim. Independentemente de que Deus faça ou não, a minha fé tem que estar centrada profundamente nele, porque quanto mais profundo, mais seguro estou. Alguém disse assim, mas aquele irmão era tão uma bênção, ele pregava, ele curava, Deus usava ele para curar, Deus usava ele para falar com a gente, ele desviou. Como pode desviar um homem daquele? Uma mulher daquela? Eu vou te explicar. Falta de segurança, falta de profundidade danifica a segurança. Então é preciso que você tenha profundidade, crença nuclear, para não perder essa segurança do Evangelho. Preste bem atenção. Hoje vivemos a ameaça, voltando à apostila, hoje vivemos a ameaça da pós-moderna crença. Desculpa. Hoje vivemos a ameaça da pós-modernidade, que classifica qualquer afirmação dizendo que não se pode receber nada imposto e cometem o erro de inserir nesse desvio de equilíbrio a teologia. Muito bem. O que diz a pós-modernidade? A cor branca não é branca. Quem disse que é branco? Quem que foi que resolveu que era branco? Eu acho que ela é azul. Então, a pós-modernidade, ela vem quebrando os valores, os conceitos, aquilo que era já feito pétreo, ela vem quebrando. Sabe, é uma lista muito grande que eu poderia dar aqui. Mas ela diz que, primatamente, que você não pode receber ordens e nem se convencer daquilo que diz o que é. Você pode dar um outro olhar que você quer. Ok, o problema é quando esse pós-modernismo afeta a teologia. Porque a pessoa esquece que a teologia é pétrea, que ela está explicitamente na Bíblia revelada, e eles acrescentam, eles forçam o texto, inserem contexto, forçam o texto para maquiar ao seu próprio benefício. Então, é preciso ter muita sensibilidade espiritual para entender esses desvios. Voltando à apostila. O fato é que não consideram a revelação divina e nivelam a teologia a um discurso, a um estudo. Quando isso acontece, ameaça a revelação da mesma. O problema é que, para os pós-modernistas, o homem estabelece a razão crítica, usando-a como base interpretativa, e assim poderando a aceitação das verdades ou não. Exatamente. Quem começou com o humanismo? Século XVI, Erasmo de Roterdã.
Erasmo de Roterdã vai elencar o pensamento crítico. Porque diziam para a pessoa, é assim que o governo manda. E o Erasmo disse, espera aí, não é bem assim, eu sou um ser humano, eu também penso. Eu não estou vendo a mesma coisa que o governo está vendo. Erasmo de Roterdã inaugura o pensamento crítico, que vai dar base para a filosofia alemã e francesa, do iluminismo, e posteriormente a teologia liberal da Alemanha. O que acontece é que quando você tem esse olhar que desconsidera os marcos antigos, você pode colocar em risco todo um valor, toda uma sociedade. Veja que o texto fala, não removeis os marcos antigos. Se eles são antigos, eles têm que estar lá. Mas acontece que, nesse discurso, os pós-modernistas, eles estabelecem a razão crítica usando como base interpretativa. Então, eles não creem mais na revelação de Deus, que Deus pode falar e fazer, eles usam essa razão para criar um pensamento crítico. Depois disso, eles resolvem o que vão fazer. Ou seja, a frase Deus está falando, para eles não existe. Deus falou comigo, para eles não existe. A palavra de Deus diz que tem que ser assim, para eles não existe. Então, essas mudanças na sensibilidade é muito importante você entender, para que você não seja enganado por aí. A Bíblia, a teologia, ela é única e ela é soberana, é a nossa regra de fé e prática. É por ela que nós nos movemos, é por ela que a gente existe, como cristãos. Eu não posso deixar que um vento de doutrina, como Paulo disse, um vento de doutrina sopre sobre minha vida, me trazendo tantos prejuízos espirituais, por causa dessas mudanças na sensibilidade. E o pior é que tem muita coisa muito próxima e parecida. E aí que as pessoas se enganam e acabam se enveredando e cometendo, né, tantos erros na área teológica. Então é preciso que você entenda uma coisa. Hoje o que não falta são teólogos espalhados pelo mundo inteiro. Mas quando eles divergem e divagam, eles podem colocar em risco o que é pétreo, o que é ortodoxo na palavra. Voltando à apostila, a penúltima linha, torna-se uma verdadeira arbitrariedade, porque é uma racionalidade exacerbada, comprometendo assim a revelação, alvejando-a como possível de aceitação ou rejeição. Desta forma, a teologia é subjetiva, e o que não era para ser, né? Ela tem que ser razão de todas as coisas. Mas eles pegam essas razões escusas e eles criam uma arbitrariedade, colocando em xeque até a autenticidade do texto e de quem o proferiu. Por isso que é importante estudar teologia e combater esse tipo de coisa. Mas só pode combater quem conhece. E você está conhecendo agora. Muito bem. Nós estamos terminando essa aula aqui agora. Você vai fazer uma provinha agora com 4 questões. O monitor vai entregar para você as folhas. Ele tem um gabarito, ele vai conferir as provas, vai anotar os resultados. Vai passar para você esse resultado. No final, a gente soma. Se você passou, vai receber o certificado deste módulo. Um abraço, Deus abençoe. Vamos até a próxima, se Deus quiser.